Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que discute hoje um tema muito importante, que é a presença do homem, do professor homem, na educação infantil. No bloco anterior, não é, Sandro? Nós falávamos das suas dificuldades, como é que você chegou na escola, não é, para assumir a sua condição, não é, de professor de crianças pequenas. Sim. Essa dimensão que eu acabei, né, de pontuar no bloco anterior, foi um exercício interessante nas relações ali no interior com aquela direção da escola e com as professoras, porque foi um momento em que eu precisei, então, provar, eu acho que não tem uma palavra comprovar, mais né? adequada, provar e comprovar uma certa idoneidade, vamos pensar assim, né? Um certo compromisso não só com o pedagógico, mas com o cuidar também dessas crianças. Eu me lembro que na Prefeitura de Belo Horizonte há um sistema muito comum de dobra, né? As pessoas trabalham dois turnos. Dois turnos e tal. E como era um momento muito complexo na rede de Belo Horizonte, porque a rede estava começando a implantar a educação infantil, existia um trânsito muito grande das pessoas. Então, naquele momento, eu lembro que a diretora chegava para a gente e falava assim: hoje eu vou ter tantas faltas no berçário, quem é que pode ficar para mim e dobrar serviço? E nesse momento, você era convocado a ir para os berçários? Eu era a primeira pessoa a levantar a mão e me disponibilizar, e ela não tinha outra alternativa. E aí eu sabia que eu estava ali também por vigilância. Eu me lembro que um dos fatores de desconstrução disso foi um episódio no qual eu identifiquei que uma criança estava chorando muito, que o choro era um choro de um certo incômodo, e eu tive a iniciativa de ir lá buscar um termômetro e aferir a temperatura. Então, assim, foi uma coisa de provar, e eu me lembro que no final do ano, quando a gente foi pensar em turmação para o próximo ano, eu ponderei, falei, olha, e se eu for uma pessoa que sair para uma turma, para ser o professor de uma turma dos pequenos, assim, dos bebês lá no berçário, de 1 ou 2 anos. A diretora, ela falou assim, não, você vai poder trabalhar porque você provou para a gente que é tão bom quanto. Quer dizer, a professora não precisa provar, porque ali é o lugar dela, historicamente, não é? O lugar da educação da criança pequena é da mulher e não do homem. E olha só, né? Nós estamos falando, então, de uma questão que a gente chama de gênero. Wesley, eu gostaria que você, não é, falasse um pouco sobre isso, porque eu imagino que os nossos telespectadores gostariam de entender, né? O que é gênero, o que é gênero na educação, não é? Como é que essas coisas são construídas, não é? E por que de tanto preconceito, não é? De tantas desconfianças, né? Quando um professor vai cuidar de crianças pequenas. Se trata, sem dúvida nenhuma, de um tema que precisa ser urgentemente debatido, discutido, a fim até de que nós possamos minimizar um pouco, ou até mesmo extirpar esse preconceito com relação aos homens nas escolas, não é? A princípio, nós poderíamos pensar que gênero se trata de uma aprendizagem reiterada de gestos e comportamentos determinados a cada sexo. Né? Determinados pelo sexo. Pelo sexo, a criança sim. faz isso, né? A criança menina, o menino faz aquilo outro. Isso é socialmente aprendido, então, por exemplo, os meninos são orientados a se comportar, a sentir, a não fazer determinadas coisas. E do mesmo jeito... não ir para o colo do professor. Exatamente. E do mesmo jeito acontece com as meninas. Não é? Então, é uma aprendizagem que é continuamente reforçada a partir de falas mais cotidianas, como, por exemplo, menino não chora, menino não se manifesta dessa maneira, a menina deve cruzar as perninhas bonitinho na hora de sentar, não é? Menina fala baixo, menina não grita. Isso vai engendrando comportamentos, construindo comportamentos em que a pessoa, seja menino ou menina, vão se limitando, vão aprendendo a se comportar, né, nos mais diversos espaços sociais. E com isso nós temos, de uma certa maneira, nós podemos dizer assim, uma reificação desses comportamentos. Aquela pessoa que destoa, que foge à margem do que é determinado para homem ou para mulher, acaba sendo vista com certa desconfiança.
né? Como é que é isso, Sandro? No dia a dia, não é, da escola, né? Essa coisa do gênero, como é que isso aparece? Bom, a gente tem que pensar que, historicamente, o gênero ele demarcou, se a gente for voltar um pouquinho na história da educação, o gênero ele demarcou lugares sociais para homens e mulheres, né? A gente sabe que, por exemplo, na história da educação, e principalmente na educação brasileira, as mulheres eram proibidas até um determinado período da história de estudar, depois passa a ser consentido que elas estudem e depois passa a ser socialmente aceitável que elas lecionem. Né? Pois é, mas esse socialmente aceitável que você coloca, não é? Diz também de uma divisão muito rígida, muito clara de papéis. A mulher vai para a escola, Exatamente. mas inicialmente para cuidar das crianças muito rígida, pequenas. Muito clara, mas também muito dinâmica, se a gente for pensar, no decorrer desse curto período da história, né? Que é também um período de atuação dos movimentos feministas, que as mulheres vão né, lutar na esfera social por direitos políticos, dentre eles o direito à educação. Sim. Mas há que se pensar, quando a gente pensa especificamente na educação infantil, a gente tem uma dimensão que é um pouco diferente, porque diferente do magistério, que se tornou paulatinamente um espaço feminino, o magistério da educação infantil ele nasce efetivamente como uma ocupação de mulheres e em função de uma demanda social muito específica do movimento de mulheres. Pois é, e acho que também em função de uma compreensão do que é educar crianças pequenas. Com certeza. Que está muito misturado, né? Quer dizer, a educação é também o cuidar de crianças. Sim. E isso, historicamente, é papel da mulher, não é? E que no espaço privado, no imaginário coletivo, sempre foi uma competência do feminino. Do feminino, né? É verdade. E aí a gente traz para a esfera pública, e traz para a esfera pública, no caso da minha experiência, que é uma experiência que eu acho que é muito parecida com a sua, no sentido de que a gente adentra via concurso público, né? Isso permite que homens legalmente também possam fazer, o que não quer dizer que de fato eles possam efetivamente cuidar e educar. Existe um conjunto de ritos, né? Eu acho que de situações em que eles têm que galgar esse lugar, né? E é um lugar que é construído, assim. Indubitavelmente, ele é um lugar a duras penas construído. Eu acho importante pensar também o seguinte, que quando nós fazemos essa demarcação entre masculino e feminino, é preciso pensar que há também disputa dentro das mesmas categorias. Quero dizer que, dentro desse bloco do masculino, há masculinidades que são mais aceitas do que outras, inclusive são mais empoderadas, detêm mais poder. Dá um exemplo, professor Wesley. Por exemplo, não caberia a determinados homens, não é, comportar-se de uma maneira que poderia estar mais ligada ao feminino. Então, se nós buscarmos, né, se retrocedemos um pouco ao passado e pensar que hoje nós temos um alargamento do que é possível ao homem, o que é menos criticado, que é mais aceito. Por exemplo, os homens hoje se preocupam mais com a beleza, se cuidam, não é? Entendi. Então, é preciso entender, precisamos ter isso claro, que há uma disputa também. Alguns homens detêm mais respeito, mais poder com relação aos outros. Então, para a gente pensar também na nossa condição, quando nós entramos no magistério, isso é visto com desconfiança em vários aspectos, né? A pensar quem é esse homem que vai para a sala de aula, que busca o contato com as crianças, e também esse homem teria algum caráter, alguma afinidade mais com o mundo feminino? Né? Já que ele busca... Eu acho que um bom exemplo do que você está citando é o conceito de maternagem. Sim. Né? Eu acho que a maternidade é É uma tarefa da mulher. É uma exclusividade da mulher. Assim. Agora, a maternagem, e aí né, conceitualmente, o que os estudos da área da educação infantil vão chamar de maternagem? Que é essa indissociabilidade entre cuidado e educação. Isso é socialmente apreendido. Né? E se mulheres aprendem isso, não há restrição alguma para que os homens também possam. Sim. E aí, por exemplo, eu me lembro muito na minha formação pessoal. Eu sou filho de uma professora com um construtor civil. Então, por exemplo, ninguém constrói em dezembro.
Então, eu me lembro muito que em dezembro era uma época da vida que meu pai estava muito em casa. Então, era ele quem cozinhava, era ele, a gente muito pequenininho, eu e meus irmãos. Era ele quem cuidava, era ele quem dava banho. Então, no cotidiano e no privado, essas masculinidades, elas são negociadas, sim, construídas, claro, desconstruídas e reconstruídas. Na esfera pública, a gente tem uma tensão, porque quando a gente passa a fazer isso na esfera pública, você passa, então, a desafiar verdades, a desafiar máximas do senso comum. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Olha só, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, não é, para continuar essa conversa aí tão importante e envolvente. Não saia daí, voltamos já já.